Eu tive aqui já, a gente estava tentando confabular há quanto tempo atrás, né? Acho que foi cerca de 8 a 10 anos atrás eu estive aqui com vocês. Sabia, é tão bom ver aquilo que o Senhor está fazendo em outros lugares do corpo de Cristo, sabe? E eu queria só compartilhar, antes de trazer a palavra, algo que eu estava sentindo de Deus no momento de adoração. Enquanto nós estávamos adorando, eu estava vendo o pessoal da banda tocando, e Deus ele começou a falar comigo sobre criação, sobre inspiração, sobre algo de Deus, sabe? E eu creio que para vocês que são da equipe de louvor e adoração, e acho que não só para vocês que estavam aqui hoje, mas toda a equipe, eu creio que Deus ele vai começar a trazer sobre vocês composições, letras novas. Eu sei que vocês já têm composto algumas letras, eu vi uma ontem, né, que vocês que escreveram, mas o que eu via era como se Deus ele estivesse trazendo sobre a vida de vocês uma capacidade de traduzir o coração de Deus para a tua terra, para esse lugar. E uma das coisas que eu também queria, é que assim, eu não sei qual de vocês que escreve mais, mas uma das coisas que eu sentia de Deus é que não é algo só para uma pessoa. Sabe, eu queria falar para você, não fica focado em uma pessoa só escrevendo, não é só a pessoa que vai cantar, não é só o líder de adoração, mas eu creio que Deus ele vai começar a trazer palavras novas, ele vai começar a trazer músicas novas, novas composições para todos vocês, para toda a banda, para vocês fazerem isso em conjunto. Eu esqueci seu nome, tecladista. Jonathan. Cara, enquanto a gente estava adorando, eu via muito Deus tocando a tua vida. E um pouco dessa questão de composição, algo de carregar alguma coisa de Deus, ele tem muito a ver com você também. E eu via como se Deus, ele começasse a te levar para um lugar de intimidade na presença dele. Eu via como se você fosse em outros níveis de intimidade com o Senhor, e você fosse conseguir traduzir isso em um lugar de escrita, um lugar de melodias, um lugar de, sabe, de você trazer um lugar de adoração, não só para você no teu pessoal, na tua vida pessoal, mas também começar a trazer a igreja para esse lugar. Sabe, eu via como se Deus ele estivesse tocando muito a tua vida nesses últimos dias. E eu creio que algo que o Senhor está fazendo de encontro na tua vida, ele não tem só a ver com você, mas ele também tem a ver com o mover dessa casa, o mover dessa igreja. Sabe, então assim, eu não sei, eu não te conheço bastante para falar, mas assim, não se segura tanto. Eu creio que tem muitas coisas aqui dentro que você fica meio, cara, eu não sei se eu converso com alguém, se eu compartilho, sabe, com os seus líderes. Eu quero falar, cara, compartilha com os seus líderes aquilo que você tem sentido no coração. Eu não estou falando que tudo que você está pensando, ou tudo que você está sentindo vai fazer uma, não, mas assim, sabe, tem coisas que o Senhor tem colocado no seu coração, que acho que está na hora de você começar a trazer para fora. Você está suprimindo muitas coisas de Deus. Eu quero falar para você, cara, deixa Deus agir, deixa Deus liberar. E aí eu acho que tem a ver com a segunda coisa, enquanto eu estava nesse momento de oração, e tem a ver com vocês, mas também tem a ver com a igreja. Eu via como se fosse aqui em Porto Velho, eu via como se fosse um muro. E toda hora que alguma coisa ia vir para cá, alguma coisa de algum lugar ia vir para cá, era como se aquilo batesse nesse muro e caísse, batesse no muro e caísse, batesse no muro e caísse. E de repente eu via um começar de um fogo começando aqui dentro de Porto Velho. E de repente aquilo começava a crescer, aquilo começava a espalhar pela cidade. E quando aquilo começava a espalhar pela cidade, eu via aquilo passando e traspassando o muro. Sabe, e às vezes, eu não sei, tá, gente, da realidade exatamente do que acontece com todas as igrejas aqui da região, mas o que eu sentia muito forte é que muitas vezes as pessoas esperam que algo venha de fora, venha trazer uma transformação assim muito grande naquilo que Deus está fazendo, e eu senti Deus falando muito forte. Eu tenho trazido proteção sobre essa cidade, para que algo comece daqui, ao invés de vocês receberem algo, está na hora de vocês começarem a trazer algo, está na hora de algo começar em Porto Velho e começar a se espalhar por essa região. Sabe, então assim, eu queria que você estivesse focado em um lugar onde vocês não estão mais em um lugar de receber do Senhor, mas está no lugar de vocês começarem a enviar algo de Deus. Sabe, eu via as coisas começando a sair, eu via uma presença de Deus saindo pelas ruas. Era até engraçado, de novo, eu não conheço muito geograficamente, se eu falar uma besteira me perdoa, mas eu via como se, eu via até os rios aqui, pessoas indo, sabe, a presença do Senhor indo e começando a invadir outras cidades. Sabe, o que eu quero falar para você é que durante muito tempo da nossa vida, até como brasileiros, nós esperamos que algo venha de fora para nos abençoar, e Deus está transicionando de ser abençoado para ser abençoador. O Senhor tem trazido bênçãos sobre a sua vida, e é o momento de você começar a abençoar outros lugares. Está na hora de não receber missionários, mas está na hora de começar a enviar missionários. E se você está aqui comigo, você está bem aí, igreja?
Vocês estão numa igreja metodista. Repete comigo, metodista. E para mim, das histórias de igrejas e denominações, a minha preferida, e eu gosto muito, talvez eu não tenha conversado, é sobre o metodismo, é sobre John Wesley, é sobre Charles Wesley. Sabe, são pessoas que eles tinham algo que eles carregavam, e eles carregavam um avivamento, eles carregavam um fogo do Senhor. E eu creio que está na hora de vocês, nós, eu falo nós porque eu tenho uma certa raiz metodista também. Está na hora de nós começarmos a novamente começar a sair das paredes, começar a levar o evangelho como era levado naquela época. Sabe, aquilo não é o começo da história da tua denominação, da tua igreja. Isso é um legado, isso aqui é uma herança da tua casa. Sabe, o transportar da presença, o levar da palavra, não é simplesmente a história da tua igreja do passado, mas ela é a história da tua igreja no futuro. Sabe, eu creio que o Senhor vai continuar fazendo. E eu quero que você entre nisso, você tenha parte nisso. Aonde você está, você pode levar a palavra do Senhor e a presença do Senhor, amém? Amém? Vocês estão bem, igreja? Uma última coisa que eu via, essa igreja, e eu via uma árvore muito forte. E era muito interessante porque como eu já vim aqui há já mais tempo, eu sei que é uma igreja que não é nova, é uma igreja com história. E eu via um crescimento muito grande de raízes, fincando raízes muito profundas. E de repente eu vi essas raízes, elas se espalhando por muitos lugares dessa cidade. E uma das coisas, e depois quando eu via isso, eu vi uma ventania muito forte passando pela cidade. Muito forte. E algumas folhas caíam. Só que depois era como se eu estivesse vindo na cidade de Porto Velho de cima. E algumas árvores que tinham na cidade, infelizmente, elas tinham caído. E eram árvores com raízes menores. Sabe, eu não sei se isso tem acontecido, eu não sei se isso vai acontecer, eu quero muito que você guarde isso no teu coração. Eu creio que existe algo chegando, se é que já não está chegando, de um vento, e não é só um vento, mas é um vento de limpeza da casa, é um vento de limpeza da igreja de Cristo, é um vento de limpeza, onde o Senhor ele vai começar a chacoalhar algumas coisas, e as raízes profundas, elas serão extremamente importantes nesse momento. Sabe, eu creio que essa igreja, ela é fincada e fundamentada na palavra do Senhor. E o que sustenta a igreja nesse período é a palavra do Senhor. É você estar fundamentado na palavra de Deus. É a palavra do Senhor que não nos deixa vacilar. E a palavra do Senhor é quem nos deixa permanecer em um tempo dessas ventanias. Então eu quero convidar você primeiro, vá fundo na palavra. Segunda coisa, vá fundo na comunidade aqui da tua igreja, na comunidade dos santos. E terceiro, interceda pelas igrejas dessa cidade, para que o Senhor toque, para que o Senhor traga a verdade, para que o Senhor traga proteção sobre as igrejas, mas também que tudo aquilo que precisa ser mudado e transformado, que seja mudado e transformado. Porque eu creio que aquilo que Deus vai fazer aqui nessa cidade, e através da cidade de Porto Velho, ela precisa ter um fundamento sólido, um fundamento forte. Por isso que o vento vai vir, para tirar algumas coisas que não têm fundamento, para que aquilo que tem fundamento também possa continuar crescendo. Continuo orando e intercedendo por essa casa, porque eu creio que o Senhor tem algo incrível para fazer. O Senhor tem algo aqui e Ele vai trazer proteção. E depois desse momento de ventania, eu creio que o Senhor vai começar a fazer um momento de liberação sobre a igreja. Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Levanta as suas mãos. Senhor Deus, muito obrigado por essa casa. Obrigado, Deus, pela história dessa casa. Obrigado, Deus, porque eles são uma igreja que tem a sua teologia fundamentada na Bíblia. Obrigado, Deus, porque eles têm a sua confiança fundamentada no Senhor. E Deus, eu peço em nome de Jesus por uma proteção sobre essa casa. Deus, eu peço que o Senhor, quando o vento do Espírito Santo passar, que essa casa ela possa permanecer firme. Deus, eu clamo que realmente haja algo começando, não só daqui nessa casa, mas da igreja de Cristo em Porto Velho, trazendo uma transformação, não só nessa cidade, mas também que ela possa trazer uma transformação em outras regiões, não só aqui de Rondônia, mas outras regiões dessa região norte. Deus, eu peço o fogo do Espírito Santo vindo sobre a vida de cada um. Deus, nós clamamos em nome de Jesus e nós reivindicamos a herança espiritual dessa casa. E Deus, e que o Senhor possa achar nesse lugar homens e mulheres do Senhor, prontas e disponíveis a
carregar a tua presença, carregar o evangelho, carregar a palavra do Senhor para outros lugares. E nós clamamos por um período de salvação sobre essa cidade, pessoas sendo alcançadas e salvas pelo Senhor. Deus, que seja aqui conosco, como foi em Atos capítulo 2, que todos os dias se acrescentem à igreja aqueles a quem deveriam ser salvos. Sabe, eu vejo esse versículo de Atos 2 sobre a vida de vocês. Todos os dias se acrescentem à igreja aqueles a quem deveriam ser salvos. É uma onda de salvação, pessoas sendo alcançadas. Se permita ser uma boca do Senhor, se permita falar do evangelho do Senhor. Não pense que você não carrega algo de Deus. A tua história e o teu testemunho de como o Senhor te alcançou, ela é muito preciosa e tem muito poder na tua história. E eu via quando você começasse a compartilhar, pessoas iam começar a ser tocadas pelo Senhor, e elas iam ser alcançadas pelo Senhor. Deus, eu clamo em nome de Jesus que o Senhor levante nesse lugar homens e mulheres como faróis de vida, faróis de esperança para pessoas que necessitam de um toque do Senhor. Que aonde as plantas dos pés deles pisarem, que o teu reino, que é paz, justiça e alegria no Espírito Santo, possa invadir os locais de trabalho, locais de estudo, aonde eles pisarem, que o teu Espírito Santo possa entrar e trazer diferença e transformação. Então, Deus, eu clamo em nome de Jesus, usa a cada um de nós, e que o Senhor nos dê direções a cada dia e cada momento, em nome de Jesus, amém, amém. Aplauda ao Senhor essa manhã. Glória a Deus, pode tomar o seu lugar. Eu estava brincando com o pessoal ontem. Sabe, desde que eu vim, eu sei que vai parecer uma brincadeira, mas não é tão uma brincadeira. Eu creio que Deus... Deixa eu explicar uma coisa antes. Você sabe que Deus fala conosco de uma maneira que nós entendemos, amém? Não adianta Deus falar com você em chinês, você não vai entender absolutamente nada. Ele fala com uma linguagem que você também compreenda. E ontem é muito engraçado porque assim... Quando eu vou viajar para alguns lugares, eu sempre tenho na minha cabeça o seguinte: eu quero minimamente, pelo menos, experimentar a cultura, né, do lugar. Então, por mais que eu tenha minhas preferências, eu sempre pergunto, cara, como é que é aqui, como é que funciona e tudo mais. E obviamente eu sei que você que mora aqui em Porto Velho, né, você que é daqui, você que é aqui de Rondônia, você sabe que não existe nenhum estado nesse Brasil que o peixe seja melhor do que aqui, certo? Amém? Você concorda comigo? Só que acontece, eu sou um japonês um pouquinho fajuto. Eu gosto de peixe, só os peixes, assim, salmão, assim, que é o que a gente come cru mesmo. Só que eu não sou chegado em peixe, assim, eu não gosto muito de peixe. Só que quando eu cheguei aqui, eu falei, não, eu vou comer peixe de qualquer jeito, porque é o que tem, assim, é o melhor que tem, eu vou. E aí, quando eu estava comendo isso ontem, eu sei que parece estranho que eu vou falar, mas quando eu estava comendo isso ontem, eu mandei para minha esposa a foto. Eu falei, Gê, olha que bonito. E ela escreveu assim para mim: essa terra é uma terra de milagres, né? Eu falei, por quê? Você está comendo peixe. E na hora que ela falou isso, Deus começou a falar comigo: é uma terra de milagres. Isso foi uma brincadeira, mas é uma verdade sobre essa terra. Sabe, eu creio que tem coisas que vão começar a acontecer aqui nessa terra, que vão começar a surpreender até vocês. Sabe, eu creio que Deus tem algo para fazer. E eu creio nos milagres do Senhor. Mas para que nós possamos andar nos milagres de Deus, é extremamente importante nós entendermos a importância de uma palavra, que é a palavra fé. Repete comigo, fé. Sabe, nós precisamos aprender a andar em um lugar de fé. E a fé, como a palavra fala, né? A fé é a certeza das coisas que não se veem. E quando nós, como seres humanos, nós não vemos algo, ou nós não temos certeza de algo, isso nos leva a um dos lugares de maior incômodo na nossa vida, porque a gente gosta de saber. Você gosta de entender, você gosta de saber onde você está pisando, a gente gosta de todos os passos prontos. Mas infelizmente, na nossa caminhada com Cristo, o que vai acontecer é que você não sabe todos os passos. Você não vai saber todas as coisas. E aí você fala assim, mas pastor, eu queria tanto saber. E eu vou falar para você, é uma pena, mas você não vai saber. E você pode perguntar para mim, mas pastor, por que não? Eu falei, porque se você soubesse de todas as coisas, você nunca mais ia precisar de uma palavra chamada fé.
Então, se você não sabe de algo, você está no melhor lugar da tua vida, porque é o lugar onde o Senhor pode começar a operar, é o lugar onde o Senhor vai começar a fazer. Então, todos nós precisamos começar a aprender a andar em fé, amém? Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: hoje você vai precisar andar em fé. E o que é fé? Né? Às vezes nós encaramos fé da maneira errada. Na nossa cabeça, a gente pensa em fé, na nossa vida, na nossa oração, a gente olha e fala assim: Deus, eu tenho fé. Então assim, eu estou andando, e aqui o meu objetivo, ou o plano do Senhor, ou a palavra, a promessa do Senhor, é que eu chegue lá na parede, lá do outro lado. Só que entre esse altar onde eu estou e a parede lá do outro lado, talvez tenha um abismo. E no meu coração eu falo assim: Deus, eu sei que eu tenho que chegar lá, eu tenho fé que eu vou chegar. Então Deus, eu sei que esse abismo o Senhor vai fazer alguma coisa. Então nesse período, eu sei que quando eu der esse passo aqui, se o Senhor colocar um chão debaixo do meu pé, eu vou pisar com fé. Se o Senhor fizer isso, eu vou ter fé e eu vou continuar andando. Deixa eu te falar uma coisa. Se o Senhor colocar um chão debaixo do teu pé, aqui, para você poder andar por cima de um abismo, você não precisa de fé. Você não precisa de fé para você pisar num chão que existe. Você não precisa de fé para pisar num chão que o Senhor já te mostrou. Às vezes a fé é simplesmente eu estar andando, sabendo para onde o Senhor me chamou para estar. E eu sei que o abismo está chegando, eu sei que o lugar é onde eu vou requerer algo do Senhor está chegando. E eu não vou parar, e eu olho e falo assim: Deus, eu não vou parar. E o abismo está chegando, mas eu vou continuar. E Deus, eu vou dar esse passo, e quando eu chegar aqui eu vou continuar andando. Porque eu sei que a hora que eu der esse passo aqui para baixo, eu tenho certeza que um chão vai aparecer. E se o chão não aparecer, eu creio que o Senhor vai me fazer flutuar, eu não sei. Ou talvez eu vá cair, e eu caia lá embaixo, e eu morra. Mas se eu morrer, o Senhor vai me ressuscitar, sabe por quê? Porque o Senhor tem um plano na minha vida. Então não importa qual seja a motivação, ou a razão, ou a maneira como o Senhor vai fazer, eu sei que o Senhor vai fazer, e eu vou dar esse passo de fé. Faz sentido aqui, igreja? Eu quero convidar você a dar um passo de fé. Eu quero convidar você a tudo aquilo que o Senhor já prometeu na sua vida, andar em direção àquilo. Aí você fala assim: pastor, eu não estou vendo nada. Glória a Deus, porque a fé é a certeza daquilo que você não vê. É você ter a certeza de que mesmo que você não enxergue, o Senhor ainda está te levando para esse lugar. Abre comigo em Lucas capítulo 7, versículos 1 a 10. Lucas capítulo 7, versículos 1 a 10. Versículo 1 fala o seguinte: estava ali doente e quase à morte o servo de um centurião, a quem o seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhes alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhes faça isso, porque ele ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles e já estava perto da casa, quando o centurião mandou amigos a dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois eu não mereço de receber-te debaixo do meu teto. Desculpe. Por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma só palavra e o teu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Eu digo a um: vá, e ele vai. Eu digo a outro: venha, e ele vem. Eu digo ao meu servo: faça isso, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e reencontraram aquele servo restabelecido. Olha essa história que incrível. Aquele homem, ele tinha o seu servo doente. Ele sabia que Jesus poderia curá-lo. Então ele manda pessoas, ele manda homens a irem com Jesus. Jesus já estava a caminho. E de repente ele vai e fala: Jesus, não precise ir na minha casa. Eu conheço a autoridade, uma palavra. Eu não preciso que o Senhor faça todas as coisas. Deus, eu só preciso de uma coisa, uma palavra. E eu sei que meu servo vai ser restabelecido. Sabe quantas vezes será que na nossa vida nós temos fé como esse centurião? De falar assim: Deus, o Senhor não precisa fazer todas as coisas. Tudo que eu quero é uma palavra, uma direção, um momento. Tudo que eu preciso é de uma fala do Senhor, e eu já começo a agir. Só que muitas vezes na nossa vida, nós sempre duvidamos de uma palavra.
Não, então eu tenho uma palavra, e eu peço uma confirmação, 1 sinal, 2 sinais, 3 sinais, depois 4 sinais. Você tem tanto sinal que você já está, né, meio confuso com tanto sinal. Eu falo, Deus, será que é o Senhor? Deus, se for o Senhor, pede para que fulano fale comigo. E fulano vem e fala assim, ai, Jesus falou. Jesus fala para outra pessoa, sabe, e assim, eu não estou falando que isso é errado. É bíblico. Pessoas na Bíblia pediram sinais. Mas sabe, eu sonho em ver uma igreja, como a igreja de Cristo, que ela precisa ouvir uma palavra do Senhor, uma direção de Deus. E mesmo que não faça nenhum sentido, ela começa a caminhar na palavra. Enquanto ela caminha na palavra, ela começa a ver os milagres acontecendo. Quem quer ver milagre na sua vida? Levanta a mão. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que muitas vezes nós não vemos milagres? Porque nós não andamos o suficiente para que o milagre aconteça. Imagina você sendo o povo de Israel. Deus manda você sair da terra do Egito. Deus manda ali as pragas, você é liberado do Egito. Mas imagina se o povo olhasse e falasse assim, Deus, tem um mar vermelho no meio do caminho. Como é que eu vou passar do mar vermelho? Deus, se o Senhor abrir o mar vermelho, eu saio. E Deus está falando assim, sai do Egito, vai até a beira do mar. Quando você chegar na beira do mar, você vai ver um milagre. Só que a gente se recusa. Eu falo aqui, eu vou ficar aqui no Egito até abrir. Se você não começar a andar até aquele lugar, talvez você nunca vai ver o mar se abrindo. Sabe, o que eu quero falar para você é que eu sinto muito de Deus isso. Eu sentia desde que eu estava orando por esse culto. Tem pessoas nesse lugar que Deus está pronto para trazer alguns milagres nas direções que Ele já trouxe. Só que o que falta é que você saia de onde você está e você comece a se achegar aos pés, ao lado do mar, para que você veja o mar se abrindo. O mar não vai se abrir enquanto você não começar a andar. Sabe, eu quero muito lembrar você de uma palavra que fala, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. E hoje, quando a gente lê essa palavra, nós temos uma pequena ilusão de que eu acho que o Senhor iluminar meu caminho é que nem o farol do nosso carro, que você acende e de repente o caminho inteiro está aceso. Só que não vai ser assim. Eu quero lembrar você que a lâmpada naquela época, ela é como uma lamparina, como se fosse uma vela, que ela tem ali o seu pavio, ele tem um pequeno fogo, e se você não começar a andar, aquele fogo não vai iluminar todo o seu caminho. Eu lembro, não, me contaram, vocês estão bem, igreja? Me contaram que teve um apagão aqui, né, uns tempos atrás. Teve um apagão, acabou a energia quase que do estado inteiro, né? Então imagina, lembra daquele dia. Talvez aquele dia você foi obrigado a acender uma vela na sua casa. De repente você está e você vai se lembrar que quando você acendeu uma vela, a tua casa não ficou iluminada completamente. Iluminou um raio de um lugar. Então eu quero que você imagine você na sua caminhada com Cristo, com aquela vela. E Deus está falando, anda para lá. E você vai olhar e falar assim, Deus, ilumina o meu caminho. E Deus talvez está olhando para você e fala assim, eu já iluminei os seus primeiros passos. Deus, mas eu quero ver o caminho inteiro. E Deus fala assim, não, eu já iluminei os seus primeiros 2 passos. Se você não der o primeiro passo, você não vai ver o terceiro passo se iluminando. Porque à medida que você anda, a lâmpada vai começando a iluminar os caminhos que você precisa andar. Se você não andar, aquele caminho não começa a se abrir. Eu quero falar para você que se o Senhor já te deu uma direção, começa a andar. Começa a andar mesmo que você não veja o caminho inteiro, para que você comece a receber direções do Senhor. Por quê? Porque nesse processo de você continuar andando, você vai começar a compreender o coração de Deus. Você vai começar a criar uma coisa chamada relacionamento e intimidade com o Senhor. Amém? Mas, essa manhã eu quero fazer um check. Eu quero dar aquele check-up de se a nossa fé está boa. Eu quero trazer 4 pontos aqui. E o primeiro deles é, não espere que tudo seja como esperado. Repete comigo, não espere que tudo seja como esperado. Quem já recebeu uma palavra de Deus aqui? Levanta a mão. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Não precisa responder alto, só pensa. Quando você recebeu a palavra de Deus, você não planejou meio que o caminho como aquilo ia acontecer? Cara, e recebi uma palavra de Deus que eu vou ser bem sucedido. Você já começou a pensar, então eu vou abrir aquele negócio, Deus vai abençoar, e aqui vai acontecer. Eu recebi uma palavra que eu vou ser missionário, então eu vou para aquela escola, eu vou fazer isso, e aquilo vai acontecer. Sempre quando você recebe uma palavra profética, você já começa a criar meio que um caminho. E a minha pergunta, e eu não vejo problema nenhum com isso, mas a minha pergunta é, será que você dá espaço para que Deus continue sendo Deus? Será que nós damos espaço para que se o Senhor quiser mudar todos os planos da sua vida e cumprir o chamado de Deus em você, de uma maneira diferente daquela que você planejou, será que você continua crendo no Senhor?
Porque muitas vezes nós estamos frustrados com a maneira como o Senhor cumpre a palavra. Mas sabe de uma coisa? Deus, Ele não precisa cumprir a palavra dEle da maneira como nós esperamos. Ele é Deus e nós temos que permitir que Ele continue sendo Deus. Ele é o Senhor, nós somos os servos. Ele manda, nós obedecemos. Faz sentido aqui, igreja? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui é homem? Levanta a mão. Levanta alto, irmão. Levanta bem assim, ó, eu, né? Agora deixa eu falar com você uma coisa. Você que é homem e casado, levante sua mão. Amém. Glória a Deus pela sua vida. Quem não levantou a mão, Deus abençoe você para os próximos passos da sua vida. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Imagina você. Você está noivo de uma mulher, certo? E você manteve sua santidade. E de repente aquela mulher, ela aparece grávida. E você chega para aquela mulher e vai confrontá-la, vai conversar, fala assim: grávida como? Como assim grávida? Como grávida? Grávida. E ela vai falar para você uma verdade que é a pior desculpa. Ela fala assim: não, foi o Espírito Santo. Quem acreditar? Levanta a mão. Exato, ninguém aqui em sã consciência acreditar nessas palavras. Só que eu quero lembrar você que José, ele teve exatamente essa situação. Ele estava noivo de Maria. De repente ele descobre que Maria está grávida. E quando ele descobre que Maria está grávida ali, cara, aquilo foi um choque tão grande para ele, foi um choque tão assim forte para ele, que ele teve que ter um sonho de Deus, um anjo visitando, falou assim: José, permaneça, porque aquilo que está gerado em Maria, aquilo que está sendo gerado é algo do Senhor. Sabe de uma coisa, eu quero lembrar você que algumas promessas de Deus, elas não serão confortáveis para você. Alguns cumprimentos da promessa, eles não vão ser totalmente tranquilos. Só que quando a gente visualiza o nosso sonho, o sonho da nossa palavra profética, a gente não vai colocar os nossos problemas no meio. Só que o que acontece aqui é que Jesus, ele viria da linhagem de Davi. E se você for perceber a linhagem de Davi, sabia a linhagem de Davi até Jesus, você vai perceber uma coisa muito interessante. A linhagem de Davi, ele chega até José, ele não chega até Maria. Então quando José, ele permite, ou ele se decide ficar no lugar de dor, no lugar de adversidade, ele permite com que a promessa do Senhor se cumpra através da linhagem dele. Sabe por que eu estou falando isso? Porque se talvez nesse momento você está passando por um momento difícil da tua vida, que você está começando a duvidar das promessas de Deus que você tem, eu tenho uma palavra para você: permaneça. Repete comigo: permaneça. Continue até que o Senhor cumpra a palavra dele em você. Porque talvez as coisas não estão sendo conforme o esperado, mas isso não quer dizer que o Senhor não esteja movendo na sua vida e através dela. Não quer dizer que o Senhor não esteja trabalhando nesse momento em que você não enxerga. Faz sentido aqui, igreja? Às vezes nós não entendemos os caminhos do Senhor. Hoje de manhã estava conversando com o Luiz aqui, eu falei assim: cara, eu sou dentista. Ele olhou para mim e falou: você é dentista? Você não tem cara de dentista. Aí eu falei para ele, eu não falei, mas eu pensei: mas dentista tem cara do quê, né? Exatamente. Mas enfim, eu sou formado em odontologia. E quando eu fui fazer odontologia, foi muito engraçado isso. Porque eu estava na faculdade e eu tenho dois irmãos, um é dentista e o outro, eu brinco que ele é formado em conhecimentos gerais. Porque o que acontece? Ele fez 1 ano de comércio exterior, 3 anos de direito, 1 ano de administração e se formou em psicologia. Que eu brinco que ele se formou em psicologia para se auto-entender, né? Só que o que acontece? No nosso planejamento familiar, que era cada um faz faculdade um de cada vez, quando uma pessoa resolve se formar em conhecimentos gerais, ele dá uma encavalada nas coisas, né? E aí quando eu fui para a faculdade fazer odontologia, meu irmão também estava na faculdade e foi difícil para meus pais nos ajudarem a pagar a faculdade. E meu pai sentou com eu e meu irmão e ele falou assim: um de vocês tem que parar de estudar por 1 ano. Trancar 1 ano. E na minha cabeça eu pensei: obviamente será ele, né? Porque eu estou na minha data certa, eu estou na minha primeira e provavelmente única faculdade. Ele já está fazendo o teu 3º ou 4º diploma que nenhum foi acabado. Então assim, é mais justo que ele pare. Na minha cabeça. Aí meu pai falou assim: e André, você vai parar? Eu falei: eu? Aí eu vou parar porque ele está atrasado? Meu pai falou: você é mais novo, você consegue esperar 1 ano. Parei 1 ano, reclamei o ano inteiro.
orei todos os dias nesse ano, falei assim: Deus, isso é injusto, Deus, eu não acredito, por que o Senhor permitiu que isso aqui acontecesse? Depois eu voltei para a faculdade, para mais 2 anos de faculdade, e continuei reclamando mais 2 anos na faculdade, até que na última semana de aula, um dos dentistas mais renomados, um dos melhores dentistas da cidade, do estado de São Paulo, ele liga para o meu irmão que é dentista e fala assim: cara, eu estou querendo ensinar tudo o que eu sei para uma pessoa, eu quero preparar esse cara para deixar o meu consultório para ele, depois daqui a alguns anos, só que eu preciso que seja uma pessoa recém-formada, que esteja se formando esse ano, que seja uma pessoa honesta e que queira ficar e queira trabalhar. Você conhece alguém? Meu irmão falou assim: conheço, meu irmão. Ele falou assim: cara, traz ele aqui. Eu fui, na hora que eu cheguei, ele fez uma entrevista de emprego horrível, que foi assim, basicamente, eu falei: o que você quer da vida? Eu expliquei para ele, e eu falei que eu ia ser pastor há um tempo, ele falou, não acreditou, ele falou: ah, tá bom, e aí ele falou assim: cara, eu vou te ensinar tudo. E quando eu voltei para casa aquele dia, eu fui orar, aí eu dei muita risada, porque eu falei assim: se eu não tivesse parado aquele ano, eu não me encaixaria nesse emprego, que era o melhor emprego que qualquer um podia ter. É uma preparação para toda uma carreira, se eu quiser seguir na minha carreira. E eu comecei a me arrepender de falar assim: cara, eu reclamei com o Senhor todos os dias por 3 anos. Eu fico imaginando Deus olhando para a minha oração e falando assim: calma. Mas Deus, por quê? Calma. Você não está entendendo, porque você não consegue enxergar com os olhos do Espírito. Mas calma, está tudo acontecendo. Calma, no momento certo você vai entender. E eu quero falar para você, ao invés de espernear quando as coisas estão difíceis, eu quero falar uma palavra para você: calma. Porque se você não entende hoje, talvez daqui a alguns anos você vai começar a entender. Talvez o Senhor está preparando algo para que a sua palavra se cumpra, que você não sabe. Mas talvez nós não sabemos, porque nós não estamos olhando com os olhos do Senhor. Ou seja, é o meu primeiro ponto: não espere que tudo seja conforme o esperado. Amém? Amém? Segundo ponto: prefira o eterno acima do que o passageiro. Repete comigo: eu prefiro o eterno acima do passageiro. Abre comigo em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7. 2 Crônicas, capítulo 1, versículos 7 a 13. Enquanto você vai abrindo, eu vou falando com você. Quem aqui é uma pessoa matutina? Você acorda bem, você acorda feliz, você acorda cantando. É você e os passarinhos, você é praticamente uma princesa da Disney, né? Você que já acorda. Não, tô brincando. Os homens, não. Não. Tá bom, mas quem aqui é matutino? Você acorda feliz, levanta a mão. Glória a Deus pela sua vida. Deus abençoou você com uma coisa muito importante. Quem aqui é que nem eu? Você é noturno. Quanto mais a noite melhor, você vai melhorando durante o dia. Quem é você? Cara, para mim é assim: primeira hora do dia é função básica, respirar, bater o coração e é isso. Aí o corpo acorda, o cérebro chega daqui a 1 hora, ele vai vindo, ele vai chegando. Eu sou assim. E eu quero imaginar você, que é noturno, quero falar com você noturnos hoje. Se Deus te acordasse às 3 horas da manhã, 3 horas da manhã, Deus te acorda, acorda. Você está com aquele sono bizarro, seu cérebro continua dormindo, você acordou, mas seu cérebro continua lá. Ele faz uma pergunta para você: o que você quer que eu te faça? Qual vai ser a tua resposta? Provavelmente quando você não está pensando muito, a tua resposta sempre vai ser a coisa que mais ocupa a tua mente naquele momento. E aí vem a minha pergunta: o que a tua cabeça está pensando? O que está ocupando a tua mente? Será que a sua mente está pensando em algo eterno? Será que a sua mente está pensando a longo prazo? Ou a sua mente está pensando em problemas atuais, em probleminhas? Porque se eu ocupo minha mente demais com problemas no momento atual, quando Deus me perguntar uma coisa dessa, eu vou responder besteira. Ah, André, o que você quer que eu te faça? Deus, paga aquele boleto, por favor. Desperdiçou outra chance. O que você quer que eu te faça? Deus, eu briguei com aquele fulaninho, será que o senhor pode dar uma ajuda? Deus, eu não sei quais são os problemas que você tem. E eu quero falar para você que tudo bem, eu sei que todos temos problemas, eu sei que isso ocupa a nossa mente. Mas será que a gente não consegue olhar para uma coisa um pouco mais eterna? Será que eu não consigo perceber que as coisas do reino de Deus, elas são maiores do que esses probleminhas pequenos que nós temos no dia a dia? Sabe, olha o que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7. Naquela mesma noite Deus apareceu a Salomão e disse: pede o que queres que eu te dê. Mesma situação. Então Salomão disse a Deus: tu usaste de grande benignidade com meu pai Davi, e a mim me fizeste ser rei deste lugar.
Agora, pois, ó Senhor Deus, conforme a tua palavra dada ao meu pai Davi, porque tu me fizeste reinar sobre um povo numeroso como o pó da terra, dá-me agora, pois, sabedoria e conhecimento, para que eu possa entrar e sair perante o povo, porque quem poderia julgar este tão grandioso povo? Então disse Deus a Salomão: porquanto isso houve no teu coração, e não pediste riqueza, bens, nem honra, nem a morte daqueles que te odeiam, nem tampouco pedistes muitos dias de vida, mas pediste sabedoria e conhecimento para poder julgar o meu povo, a qual te constitui rei, sabedoria e conhecimento te serão dados. Também te darei riquezas, bens, honra, o qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti haverá. Assim Salomão veio a Jerusalém do alto que estava em Gibeon, e diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. Salomão, ele entendia o plano de Deus na vida dele, nessa fase. Então quando Deus pergunta, ele fala: Deus, eu tenho um plano. Deus, eu tenho uma palavra. Deus tem uma palavra sobre a minha família. E com aquilo que eu tenho, com quem eu sou hoje, não é suficiente para eu ser ou cumprir a palavra do Senhor na minha casa. Então Deus, eu não preciso de riqueza, eu não preciso de alguma coisa momentânea. Eu preciso de sabedoria e conhecimento, para que no longo prazo eu consiga fazer aquilo que o Senhor tem para mim. Não ocupa a tua mente com pequenas coisas. Não permita que as pequenas coisas elas roubem a tua mente do Senhor. Não permita que a tua mente divague em pequenas coisas, quando o Senhor te chama para coisas eternas. Vocês estão bem? Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu não estou falando que você não precisa se preocupar com a sua conta. Eu não estou falando que você precisa ser negligente com as suas coisas. Mas eu creio muito em Mateus 6,33. Enquanto eu busco o reino de Deus em primeiro lugar, as outras coisas são acrescentadas. As outras coisas, elas simplesmente vão começando a acontecer, porque a minha mente, ela está primeiro no reino de Deus, e depois para as coisas dessa terra. Porque eu entendo que aqui o que acontece nessa terra é um reflexo do que acontece nos céus. O que acontece nessa terra é um reflexo do que acontece no mundo sobrenatural. Então aqui no mundo sobrenatural nós começamos a receber as vitórias. Eu quero falar para você que tem vitórias na nossa vida, que elas já estão posicionadas para acontecer. O problema é que nós não enxergamos. Tem uma história muito incrível de Eliseu com o seu servo. Eu acho muito boa essa história. Que existe um exército posicionado já em guerra, e Eliseu, ele está olhando e ele está tranquilo. Só que o servo do Eliseu está assim, inquieto. E ele está lá: a gente vai morrer, a gente vai morrer, a gente vai morrer. E Eliseu, ele olha, eu fico imaginando Eliseu olhando para aquele menino e fala assim: calma. E de repente Eliseu, ele faz uma oração bem simples. Ele fala assim: Deus, abra os olhos para que ele veja. E a palavra do Senhor fala que ele abriu os olhos, e quando ele olhou ao redor, ele viu o exército do Senhor posicionado. Sabe por que isso aqui é interessante? Não é que os olhos dele se abriram e de repente ele viu o exército do Senhor chegando. Não, o exército do Senhor já estava posicionado. Ele só não conseguia enxergar. Ele não via o que Eliseu via. Ele não enxergava o que Eliseu estava enxergando. Então ele teve que os olhos serem abertos para ele enxergar que o Senhor já tinha posicionado todo o seu exército para que a vitória acontecesse. Talvez na sua maior aflição, o Senhor já posicionou o exército dele, mas você não consegue enxergar. Então a tua oração hoje é: Deus, abra os meus olhos para que eu enxergue. Me permita enxergar tudo aquilo que está acontecendo da maneira que o Senhor enxerga. Faz sentido aqui, igreja? Vocês estão bem, pessoal? Terceiro ponto: quando nós temos fé, nós estamos confortáveis com o anonimato. Repete comigo: esteja, mais forte, esteja confortável com o anonimato. Quem aqui tem menos de 25 anos, levanta a mão. Bem alto, você é forte, vamos lá. Quem aqui tem menos de 30? Vamos aumentar um pouco o range aqui, levanta a mão. Você é forte. É muito bom que isso seja verdade para você. Só que deixa eu falar uma coisa para você, jovem. Isso vale para todos, mas jovem pega mais isso aqui. Esteja confortável com seu anonimato. Sabe, eu vejo na igreja de Cristo hoje, cara, pessoas que elas têm pressa de crescer. Elas têm pressa de aparecer. Elas querem estar em evidência. Eu fui pastor de jovens durante muitos anos da minha vida. E eu brincava que eu não sei por que razão, mas essa região do culto, essa região do salão da igreja, ela é muito tentadora para o jovem.
Então ele pode até não estar tocando e cantando ou pregando, mas ele gosta de ficar sentado bem aqui num pós-culto. Ele gosta de ficar bem aqui perto. E aí eu ficava brincando com os jovens, né, na igreja às vezes, que assim, cara, você vê a galera de 60 anos ou mais na igreja, pessoas assim que são trabalhadoras, as pessoas dessa geração são muito trabalhadoras, isso é incrível. Então acaba o culto, o pessoal de 60 anos para cima está aqui, ó, carregando cadeira, empilhando cadeira, arrumando, e os jovens estão todos sentados. Eu olhava para os jovens e eu falava assim, mano, você tem menos de 30 anos, levanta daí, vai carregar. É uma vergonha uma pessoa de 60 anos estar carregando uma cadeira enquanto você está sentado, conversando. Vamos trabalhar, meu filho, vamos fazer alguma coisa, isso aqui não pode acontecer, isso aqui não é certo. E aí o pessoal começou a acostumar, e aí começou a entrar pelo outro lado. Qual que era o outro lado? O jovem só fazia quando eu chegava no salão. Então, enquanto eu não estava sentadinho aqui na frente, sentadinho em qualquer lugar, eu pisava no salão, era muito engraçado, eu pisava, o jovem levantava, tirava uma cadeira do bolso, assim, para começar a empilhar, aí começava, porque ele queria mostrar serviço para o líder, ele quer mostrar serviço para o pastor, porque ele imagina que se ele mostra serviço para o pastor vai olhar para ele e falar, servo bom e fiel, no pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei, e você começa a liderar coisas. Você não serve para mostrar para alguém. Você serve porque você tem um Deus que te ama e você ama o seu Deus. Você não serve para você conseguir um lugar na tua igreja. Você serve porque você entende a importância tanto de você pregar quanto arrumar uma cadeira. Sabe, a gente tem que começar a entender que num culto, as pessoas sempre estão pensando que a única coisa muito importante que vai tocar uma pessoa num culto são os microfones, são as bandas. Então é quem prega, quem canta, quem está fazendo um monte de coisa. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você, bem simples e bem honesta. Você viria para uma igreja que estivesse amontoando lixo no salão de culto? Você viria para uma igreja suja? Você viria para uma igreja que tivesse essas cadeiras todas espalhadas, empilhadas, onde você tem que pegar uma cadeira e você mesmo tem que colocar a cadeirinha para você sentar? Então eu quero que você entenda que tão importante quanto a pessoa que prega, canta, está fazendo qualquer coisa, é a pessoa que prepara esse salão, arrumando, a pessoa que está varrendo, passando um pano, a pessoa que coloca a cadeira, porque todos nós somos responsáveis por aquilo que o Senhor está fazendo, e todos nós somos participantes daquilo que o Senhor está fazendo. Então quando você serve, sirva de todo o coração, tenha paixão por servir. Tenha paixão por olhar e falar assim, Deus, sabe de uma coisa? Talvez eu esteja arrumando uma cadeira, mas eu estou arrumando uma cadeira, e que o Senhor toque a pessoa que vai sentar nessa cadeira. Deus, que essa pessoa seja abençoada pelo Senhor. Talvez você vai pegar um papel de bala no chão, falar assim, Deus, obrigado, porque eu faço parte daquilo que o Senhor está fazendo, nem que seja pegando um papel do chão e colocando no lixo. Só que assim, muitas vezes, a pessoa não é confortável com esse lugar de anonimato, porque quem vai ver você pegando um papelzinho e jogando no lixo? Quantos conhecemos as pessoas que diariamente estão orando pela igreja? Sabe de uma coisa, uma das pessoas-chave dentro de uma igreja são os intercessores que constantemente oram pela igreja, mas você não vê muitas vezes o intercessor aqui com o microfone na mão. Experimenta ter uma igreja sem intercessão para você ver o que vai acontecer. Sabe, para você estabelecer o reino de Deus nessa terra, você não precisa aparecer. É um engano. É o que acontece no espírito, não é o que acontece no material. Sabe, nós temos que começar a estar confortáveis com o anonimato. Aí você fala para mim, ai pastor, mas é tão difícil. Parece que meu pastor não me vê. Meu pastor não entende a qualidade de líder que eu sou. Primeiro, que eu não acho que seja verdade. Segundo, que se o Senhor lembra de você, Ele vai falar com o teu líder, vai com o teu pastor no tempo certo. A Bíblia, gente, eu quero lembrar você de uma coisa. A Bíblia é cheia de pessoas esquecidas. Ela é cheia de pessoas improváveis. Ela é cheia de pessoas. Sabe, a gente tem que lembrar de uma coisa. Nós pensamos sempre nos personagens bíblicos, depois da transformação, depois que Deus tocou a vida deles. Mas às vezes nós temos que lembrar da vida das pessoas lá no começo. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus que é Jesus, Ele foi rejeitado. Ele veio de uma forma diferente como as pessoas achavam. E muitos nem acreditaram que Ele era o Messias. Ele nem acreditaram que era o Filho de Deus. Sabe de uma coisa? Jesus, Ele veio de uma linhagem, né? Que Ele é o leão da tribo de Judá. Então Ele veio da linhagem ali de Judá. Eu quero lembrar a você de uma coisa. Que Judá, ele não era filho da mulher preferida de Jacó. Ele era filho da mulher preterida por Jacó.
Jacó amava Raquel, Judá é filho de Lia. Jesus veio de uma linhagem de uma pessoa rejeitada, entre aspas, não da pessoa preferida. A gente esquece que o rei Davi, o incrível rei Davi, ele foi esquecido pelo pai dele, no dia mais importante da história da família. Imagina Samuel fala para Jessé: Jessé, reúne teus filhos, porque o próximo rei de Israel vai sair da tua linhagem. Reúne todos os filhos. Aí chega lá Samuel, olha para os filhos de Jessé e fala assim: não é você, não é você, não é você, também não é você. Não vou falar nada, não é você. Ele olha para Jessé e fala assim: acabou? E Jessé fala assim: tem mais um. Aí vai chamar Davi. Cara, Davi foi esquecido pelo pai dele. Sabe por que eu estou falando isso? Às vezes a gente tem tanta crise por ser esquecido, que eu esqueço que tem um Deus que não esquece. Eu esqueço que tem um Deus que mesmo que a terra inteira se esqueça de mim, eu tenho um Deus que vai se lembrar no tempo certo. Esteja confortável com o seu anonimato. Sabe, uma das histórias que eu mais gosto da Bíblia são os valentes de Davi. Os valentes de Davi, se você for ver os feitos dos valentes de Davi, são feitos incríveis. São pessoas poderosíssimas, de um exército que se tornou poderoso. E todo mundo fala: glória a Deus, que nós sejamos como o exército de Davi. Se você for lembrar da primeira menção do exército de Davi, a primeira menção deles era: ajuntou-se a Davi todo homem endividado, de espírito desgostoso. Os valentes de Davi eram homens endividados, de espírito desgostoso, que eram pessoas meio que deixadas de fora de uma sociedade. E eles se ajuntaram a Davi, e depois de servirem Davi, servirem aquilo que Davi fazia, de repente eles se tornaram os valentes de Davi. Deixa Deus trabalhar na sua vida, meu irmão. Deixa Deus trabalhar em você. Sabe de uma coisa? Sirva naquilo que o Senhor te trouxer para servir. Naquilo que você faz, faça o melhor. Espere. Aí você pode olhar e espernear para mim: pastor, mas eu tenho promessa. Glória a Deus pela sua vida que você tem promessas. Talvez você não precisa só de promessa. Talvez você precise de paciência. Talvez você precise de confiança no Senhor. Talvez você precise de fé. Precise de resiliência em Deus. Deixa eu contar uma minha história rapidinho. Uma parte da minha história, né? Eu tinha... Essa história é muito boa. Quando eu fui fazer 18 anos, os homens aqui sabem o que eu estou falando. 18 anos para o homem é uma coisa muito importante. E não é que nada fisiológico, não. É simplesmente porque a gente vai tirar a carta e vai poder dirigir. E na nossa cabeça, 18 anos é uma idade que vai mudar a nossa vida por completo. E eu lembro que na semana que eu ia fazer 18 anos, ia pregar na igreja um profeta, que é um baita de um profeta. Sabe aqueles caras assim que você tem umas histórias, você fala assim: cara, para você ter uma ideia, eu vou contar uma história dele. Uma vez ele estava, a filha dele tinha fugido da escola com um cara, e ele ligou para o celular da filha dele e falou o seguinte para ela: onde você está? Estou na escola. Ela falou: você não está na escola. Não, estou na escola. E o pai dela falou assim: não, você não está na escola. E eu vou te falar como é que eu sei. Eu tenho uma visão. Você está num carro, junto com um menino. E para você ver que eu estou te vendo nesse momento, eu quero que você olhe para o lado. E a placa que está passando no seu lado é essa. Ela olhou para o lado, a placa era exatamente aquela. Ele olhou e falou assim: volta para casa agora. É um homem de Deus. Que se eu fosse filho dele, eu nunca faria nada escondido, porque era meio óbvio que ia acontecer uma coisa dessa. Mas enfim, esse cara ia pregar na igreja. O que eu pensei como um jovem crente esperançoso? Eu tenho várias promessas do Senhor. Deus preparou. A semana que eu vou fazer 18 anos, eu vou fazer 18 anos na quarta-feira, ele ia pregar no domingo. Eu falei: glória a Deus, Deus fez esse negócio para mim. Ele vai fazer 18 na quarta, domingo ele vai olhar para mim e falar assim: eu vou te liberar para o ministério. E eu, sei lá, ele vai orar por mim, eu vou cair no chão, eu vou levantar o profeta das nações. É isso, vai acontecer, obrigado Senhor. Fui para o culto animadíssimo, feliz, tá, adorei como nunca na minha vida, né? Porque sabe quando você está ansioso? Aí beleza, tá. Aí de repente o profeta sobe para pregar. E a primeira coisa que ele fala é: eu tenho uma palavra do Senhor. Eu falei: glória a Deus, eis aqui o teu servo, obrigado Jesus, estou prontinho. E ele falou assim: o Senhor vai levantar uma geração de avivamento aqui nessa casa. E eu já Deus, obrigado. E o Senhor vai levantar pessoas que vão trazer o fogo do Espírito Santo sobre essa nação. E cara, a palavra assim, incrível. E ele acabou com a seguinte frase: e Deus vai usar aqueles que têm 17 anos para baixo. Eu tenho 18 anos há 4 dias. Eu perdi a promessa por 4 dias. Eu falei: Deus, não é possível. Eu lembro que eu fiquei com tanta raiva naquele momento. Eu fiquei com raiva, eu fiquei, confesso. Eu fiquei: Deus, não é possível.
E depois ele falou assim, e aqueles que têm 18 anos para cima, e eu pensei, esperança, né? Pelo menos eu vou ficar com o prêmio de consolação, sabe? O importante é participar, né? Então vamos lá. Falei, Deus, obrigado. E aí ele falou assim, aqueles que têm 18 anos para cima, o Senhor vai pegar a sua geração e vai jogar no lixo. Porque vocês preferiram as suas carreiras e o seu dinheiro. Obviamente da tua geração vai passar para a próxima. Cara, eu fiquei quebrado, eu fiquei olhando. Eu falei assim, pode sentar, eu vou pregar. Eu falei, vai pregar? Não. Me dá uma palavra. Eu lembro que eu fiquei revoltadíssimo, cara. Fui para casa triste, revoltado. Quando eu cheguei em casa, fui orar. E eu falei, Deus, eu preciso achar na tua palavra alguma coisa que me afirme que esse cara está errado. Eu vivi até um bom momento da minha vida esperando isso. Tanto é que, se você conhece a minha história de verdade, depois dos meus 18, eu me desviei por um pouquinho. Mas assim, eu lembro que naquele momento, eu comecei a ler e eu vi, não existe essa palavra escrita exatamente, mas vai se lembrar de um termo que chama o povo remanescente. Já ouviu isso aqui? Que não importa quão ruim a terra estava, existe um remanescente do Senhor. Como Noé, sabe? Então assim, eu falei, Deus, tem um remanescente, eu vou ser o remanescente da minha geração. Se o Senhor quiser jogar minha geração no lixo, o Senhor pode jogar minha geração no lixo. Eu vou dar uma de Jacó, eu vou segurar o anjo e vou ficar brigando até ser abençoado. Eu vou ser abençoado. Se o Senhor me jogar no lixo, eu saio, porque eu quero a bênção do Senhor, porque eu sei das promessas que eu tenho. Sabe o que aconteceu com isso? Eu queria chegar para você hoje e falar assim, que depois quando eu voltei para a igreja, nada mudou e as pessoas começaram a me fazer líder das coisas e tal, só que não foi o que aconteceu. Naquele tempo, sabe o que aconteceu? Naquele tempo da igreja, a igreja levou muito a sério aquela palavra. Todo mundo que tinha 18 anos ou mais estava em posições de liderança, eles foram colocados um pouquinho de lado, e a gente começou a investir no pessoal que tinha 17 anos para baixo. Sabe, aí, parte do ministério, o que eu tinha, eu fiz parte de um ministério, que eram dos 18 anos para cima, que a gente fazia jantares beneficentes, nós cozinhávamos, lavávamos a louça, nós servíamos de garçom, a gente fazia jantar beneficente para levantar dinheiro e fundos para uma ONG. E eu lembro que aquele foi um ministério por muito tempo. E quando foi o meu ministério, eu olhei para aquilo e falei assim, Deus está tão longe das promessas que o Senhor me deu. Mas sabe de uma coisa? Eu vou ser fiel em tudo que o Senhor colocar na minha mão. Então eu falei assim, cara, é para lavar a louça, eu vou lavar a louça. É para cozinhar, eu vou cozinhar. Eu vou servir de garçom, eu vou ser o melhor garçom que eu puder ser nisso aqui, porque eu quero ser fiel. Enquanto as pessoas não querem fazer essas coisas, eu vou fazer. Aí chega uma hora que eu não sei se você sabe disso, mas assim, essa igreja é grande, então é diferente. Mas quando a igreja é pequena, tem muitas pessoas que têm a chave da igreja. E aí, quando você tem a chave da igreja, é difícil, amigo, ter a chave da igreja. Todo mundo quer ter, mas quando você tem, você sabe que não é fácil. Porque quando você tem a chave, você é o primeiro a entrar, o último a sair. Então sempre tem essa coisa. E aí na nossa equipe, todo mundo, vamos revezar a chave. Né? O pessoal, tudo 18 mais ali, vamos revezar a chave. A gente cada dia, para não pesar para ninguém, olhava assim, não dá a chave para mim. Eles falaram assim, André, você é o mais novo. Eu falei assim, eu sou o mais novo, mas eu quero ser o melhor que eu puder ser. Então se eu tiver que ser o primeiro a chegar, eu cheguei primeiro, eu vou ser o último a sair. Não tem problema, não me importa, eu posso ser essa pessoa. Eu fiquei com essa chave por 4 anos, chegando primeiro e indo embora por último. E eu fiz isso por todos os dias que eu pude fazer. Eu fiz o melhor que eu podia. Não importa se eu estivesse pregando, não importa se eu estivesse lavando o prato. O que importa é, eu estou fazendo algo para o Senhor. E aquilo foi me preparando para aquilo que eu tinha que viver. Até que chegou uma data, uma época, depois de muito tempo, depois de mais de 4 anos, uma pessoa chegou para mim e falou assim, cara, eu queria fazer uma liderança de umas coisas aqui, você quer liderar comigo? Quero. Eu comecei a liderar, comecei a servir as pessoas. E de repente, enquanto eu estava servindo as pessoas, de repente Deus ele começou a abrir as portas para a minha vida. E de repente, quando eu comecei a abrir, Deus começou a abrir as portas para a minha vida, o Senhor, Ele começou a me posicionar no lugar do meu chamado de verdade. Sabe por que eu quero falar isso? Porque no final das contas, quando o Senhor te coloca no lugar, a única pessoa que pode tirar você daquele lugar é o próprio Senhor. Porque você não entrou no seu ministério, você não está seguindo aquilo que Deus trouxe para a tua vida porque alguém te fez fazer aquilo, mas é porque o Senhor te fez. Então o Senhor te colocou, Ele te tira. Só que o que eu quero falar para você é, não importa o que você tenha na sua vida hoje, faça para o Senhor, faça o melhor. Se você serve hoje nessa casa, arrumando uma cadeira, arruma da melhor forma possível. Se você é aquele que vai limpar um banheiro, limpe da melhor forma possível. Faça tudo como para o Senhor. Eu tive exemplos na minha vida que me ensinaram isso profundamente. Eu tive um pastor que quando eu era criança, a gente estudava, nosso culto era numa escola pública, porque naquela época poderia usar uma escola pública para fazer cultos de igreja.
Então você imagina que as pessoas deixavam a escola suja naquele tempo. E quando a gente chegava no sábado, a gente tinha que limpar tudo. A gente limpava todas as cadeiras, todas as pichações, a gente lavava, deixava a escola perfeita. Na segunda-feira, eu acho que as crianças olhavam assim, eita, tá limpo. Começava a riscar a parede de novo, a gente tinha que limpar outra vez. Só que teve essa situação, especificamente esse dia, que a gente foi no banheiro, estava um alvoroço no banheiro, e eu era novinho, sabe quando é curioso, né? Você tem algum alvoroço, você sempre vai ver o alvoroço. Eu era criança, eu fui dar uma olhadinha no alvoroço, e estava um monte de homem confabulando como que eles iam fazer para desentupir um dos vasos. E dá descarga, e faz um negocinho com o desentupidor, e nada desentupia. O pastor da igreja falou assim, eu vou desentupir. E na hora que ele falou, eu pensei, como que ele vai desentupir? Aí de repente eu estou olhando ele pega uma luva, coloca na mão, Aí ele coloca a luva, coloca alguns sacos plásticos, coloca um saco preto de lixo, amarra tudo bem, e colocou a mão e desentupiu com a mão. E eu sei, eu também fiz a mesma cara, eu fiquei tipo, meu Deus. Só que sabe de uma coisa? Aquele dia me marcou de uma forma tão profunda que eu falei, é o pastor da igreja, colocando a mão no vaso sanitário de uma escola pública, para tirar as fezes ali, com a mão. Eu acho que eu nunca vou reclamar de servir em alguma coisa. Não pode ser pior que isso, cara. Sabe, às vezes, a igreja está tão focada em glamour, que a gente esquece da nossa paixão por serviço. A gente esquece que o nosso coração, ele tem que ser um coração de servo para o Senhor. A gente esquece de ter alegria naquilo que a gente faz, sabe por quê? Porque às vezes a gente faz alguma coisa pensando no depois. Eu vou fazer isso hoje porque eu quero ser levantado para outra coisa amanhã. Cara, deixa eu fazer uma pergunta para você. Se o teu lugar no avivamento fosse lavar a cadeira, será que você seria feliz? Ah, pastor, eu não quero fazer isso. Mas e se fosse do Senhor? Sabe, eu tive no meu coração uma coisa que o que eu queria era só fazer parte daquilo que Deus estava fazendo. Seja pregando, seja limpando, seja, sabe, arrumando uma cadeira. Deus, eu só quero fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo. E a gente tem que começar a ter esse coração. Faz sentido aqui, igreja? Se você está anônimo, deixa ser anônimo pelo tempo que o Senhor mandar. Davi não aprendeu a ser rei no trono. Davi aprendeu a ser rei numa caverna. Davi, ele não era rei, ele foi ungido rei, passou um tempão. Primeiro, Davi foi ungido rei, ele voltou a fazer o que ele fazia, cuidando das ovelhas. Davi, ele começou a fugir de Saul, fugindo na caverna. Ele começou a liderar pessoas na caverna, não no trono. Ele começou a liderar pessoas onde ele estava. Sabe de uma coisa? Ah, eu tenho um chamado. Glória a Deus pelo seu chamado, e começa a exercer ele hoje. Eu vejo muitos jovens chegando para mim e falam assim, pastor, eu tenho chamado para missões. Eu falo, glória a Deus. Você vai fazer o que em missões? Não, o Senhor vai me enviar para todo mundo. Glória a Deus. Seu vizinho sabe do Senhor Jesus? Ele sabe que você é cristão? Porque até onde eu me lembro, o seu vizinho é todo mundo. Ele faz parte de todo mundo. Só que eu quero pregar o evangelho em todo mundo na China. Só que o meu vizinho não é todo mundo. Se Deus não te levou para a China, começa no teu vizinho. Se o Senhor não te levou para onde você desejava estar em algum momento, onde você acha que a tua promessa vai ser, mas o Senhor te deu isso aqui hoje, faz isso aqui hoje. Faça o melhor que você puder com aquilo que você tem nas suas mãos. Vocês estão bem, igreja? Eu já estou acabando. Meu próximo e meu último passo é o seguinte: não existe problema em você duvidar. O problema está em você tirar os olhos do Senhor. Sabe, muitas vezes na nossa vida nós entendemos que quando nós duvidamos do Senhor, ou quando nós duvidamos de algumas promessas, aquilo já entra num lugar de pecado. Quando a gente tem medo, sabe, a gente começa a entrar num lugar de pecado. Mas deixa eu falar uma coisa para você, às vezes acontece de você ter insegurança, às vezes acontece de você ter medo. Talvez porque a gente não consiga olhar o Senhor, ou talvez porque a gente não esteja vendo o Senhor em todas as coisas da nossa vida, porque nós tiramos os olhos de Deus. Olha essa história que interessante. Abre comigo em Mateus capítulo 11, é o último versículo que eu vou ler hoje. Mateus capítulo 11, versículos de 1 até o versículo 5. Pessoal da banda, se puder voltar, por favor. Mateus capítulo 11, versículos 1 a 5, fala o seguinte: aconteceu que, acabando Jesus de dar a instrução aos seus discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. E João, isso aqui é João Batista, tá? Ouvindo do cárcere os feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar por outro? Jesus respondendo disse-lhes: ide.
anunciai a João as coisas que ouvis e vês. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é pregado o evangelho. Sabe essa história? João, ele está encarcerado. Eu quero lembrar você quem é João Batista. João Batista era o homem que pregava arrependimento. A palavra se refere a João como o maior nascido de mulher. Uma das missões de João era reconhecer o Messias. Tanto é que quando Jesus aparece para ele, ele fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se tem alguém que sabia quem Jesus era, que ele era o Messias, era João Batista. João Batista sabia reconhecer Jesus tão bem, que quando Maria encontra Isabel, os dois estavam no ventre de suas mães, João salta a encontrar Jesus. João sabia quem era o Messias. Mas no dia da dificuldade e da adversidade, quando ele está na prisão, prestes a perder a sua vida, ele não tem seus olhos naquilo que o Senhor está fazendo, e aquela certeza que ele tinha começa a baixar. E quando começa a baixar, ele olha para os seus discípulos e fala o seguinte: vai até Jesus e faz uma pergunta: é você aquele que haveria de vir, ou eu devo esperar por outro? É você mesmo quem eu tinha que ter reconhecido e quem eu anunciei como Messias? É você mesmo o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Ou será que eu devo esperar por outro? João Batista, ele mesmo teve o seu momento de não ter certeza de algumas coisas. Só que eu gosto muito da resposta de Jesus, porque Jesus não chegou para os discípulos de João e falou assim: fala para João que é óbvio que sou eu. Fala para João, lembra do dia. Ele não falou nada disso. Jesus olhou para os discípulos de João e falou o seguinte: volta para João e anuncie as coisas que vocês têm visto e ouvido. Os cegos vêm, os surdos ouvem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e aos pobres é pregado o evangelho. E eles voltam para João, eles anunciam, e João tem paz no seu coração, lembrando: sim, ele é o Messias. Sabe, essa manhã eu quero falar para você, igreja, se talvez no seu coração algumas coisas começaram a se esfriar, talvez no seu coração a tua fé não está mais como antes, talvez em algum lugar da tua fé, sabe, é como aquele pessoal saudosista: não, porque nos anos 80, porque o futebol lá atrás, aquela pessoa que vive lá do passado, e tem muito cristão saudosista: não, porque na época que eu conheci Jesus, lá nos anos 70, não, porque quando eu conheci Jesus lá em 2000, não, porque 10 anos atrás, e de repente você olha para a sua vida não está mais com o fogo do Senhor mais em você. Eu quero falar uma coisa para você: reacenda a sua fé. E se talvez hoje você fale assim: pastor, é muito difícil reacender minha fé, eu quero falar a mesma coisa que Jesus falou: começa a observar, começa a enxergar e ouvir aquilo que o Senhor tem feito. Começa a observar: será que nessa comunidade, será que nessa igreja, será que você não tem visto milagres do Senhor? Será que você não tem visto o Senhor se mover? Será que você não tem visto Deus trabalhar nas vidas? E talvez você fale: mas pastor, na minha vida não está acontecendo muita coisa. Então eu falo uma coisa para você: ao invés de você se isolar, e ao invés de você olhar e ficar distante, se aproxima das pessoas que estão com o Senhor. Porque talvez enquanto você estiver próximo daqueles que estão queimando por Jesus, talvez é nesse lugar que você vai começar a ver um cego começando a enxergar. Talvez é nesse lugar que você vai ver um surdo começando a ouvir. Você vai ver pessoas aceitando e se convertendo, e tendo Jesus como seu Senhor e Salvador. E de repente a sua fé, que ela estava baixando, ela começa a subir de novo, porque você tem visto e ouvido as coisas que o Senhor tem feito. Permaneça sempre na comunidade, ande com homens e mulheres que queimem pelo Senhor constantemente. Sabe, um grande homem de Deus falou uma coisa que eu amo, que ele falou o seguinte: se Deus te chamou um dia para começar a matar gigantes, é bom você começar a andar com aqueles que matam gigantes. Observa o que acontece, começa a ver as vitórias que o Senhor está dando, começa a ver a fé que aquela pessoa tem. Você vai começar a aprender com aquilo, a tua fé vai começar a subir com aquilo, e eventualmente um gigante vai sobrar para você, e vai ser o seu momento de começar a matar os seus gigantes. Sabe, eu falo isso porque eu vejo muitas igrejas, as pessoas, elas começam a se esfriar na sua fé. E a coisa mais normal do esfriamento da fé, ela começa a se isolar, ela começa a ficar sozinha, ela começa a olhar e falar assim: não, e aí ela começa a acreditar em mentiras. Sabe que, não, a igreja não é tão importante, nós somos a igreja, então a gente não precisa desse ajuntamento, não é tão necessário. Mentira.
o ajuntamento, comunidade, a comunhão dos santos, ela continua sendo extremamente importante. É o lugar onde talvez você vai pegar a mão do irmão do seu lado e falar assim: vem comigo. Talvez você não esteja enxergando, mas eu quero te ajudar a enxergar um Jesus que está aí dentro. Talvez você não está queimando pelo Senhor hoje, mas nós vamos andar junto até que você volte a queimar pelo Senhor. E talvez você vai começar a queimar pelo Senhor novamente, e de repente uma outra pessoa vai vir com você, e ela vai olhar para você e falar assim: me dá a mão, eu preciso de ajuda. E de repente você vai começar a ajudar essa pessoa, e dessa forma nós temos uma comunidade inteira que começa a se levantar em fé. Sabe, esteja presente, se engaje naquilo que o Senhor está fazendo. Sabe, não seja o espectador da presença de Deus, não seja o espectador daquilo que acontece na igreja. Não vem ser uma pessoa que vai bater cartão na igreja. Vem e fala assim: Deus, lembre-se, eu vim aqui, vou fazer um X nesse domingo, porque se eu morrer essa semana, eu quero lembrar o Senhor que eu estava na igreja no último domingo. Eu falei isso ontem na igreja que eu preguei, eu achei engraçado. Um pastor falou uma coisa que eu achei engraçado, mas chama verdade. Ele falou o seguinte: se você estiver num pasto, andando num pasto, isso não faz de você uma vaca. Não é porque você está num pasto que você vira uma vaca. Não é porque você está na igreja que você vai ser a imagem de Cristo. O fato de você estar presente num lugar, simplesmente estar presente, você aparecer no lugar, não te faz mais parecido com o Senhor. O que faz parecido com o Senhor é intimidade com Deus, relacionamento com o Senhor. Quanto mais intimidade e relacionamento, mais parecido com Ele nós nos tornamos. E se talvez nós não sabemos fazer isso, dê a mão para uma pessoa que sabe, e fala assim: me ajuda, me leva para esse lugar. Para isso que você tem pessoas que amam o Senhor. Para isso que vocês têm seus líderes, seus pastores, pessoas que queimam pelo Senhor, estão dispostos a te ajudar nessa jornada. E eu quero falar para você, igreja, Deus tem coisas incríveis para fazer. Mas Deus não tem coisas incríveis para fazer só através da vida dos teus pastores. Ele tem coisas para fazer na sua vida. Porque tem lugares que os seus pastores não vão chegar. Tem lugares que eu não vou chegar. Eu não estou no seu trabalho toda semana. Eu não estou no seu consultório toda semana. Eu não faço compra onde você faz compra. Eu não estudo onde você estuda. Mas o que nós fazemos aqui é nós te ajudamos a conhecer ao Senhor. Nós te ajudamos a entender um pouco mais o coração do Senhor. Nós te direcionamos a um lugar de relacionamento com Deus, para que você faça uma diferença aonde você estiver. Para que o fogo do Espírito Santo entre na tua empresa, no seu trabalho, através de você naquele lugar. E Deus, Ele vai começar a fazer algo. E todos nós vamos ser participantes, servindo ao Senhor naquilo que o Senhor nos chamou a fazer. E dessa forma que nós vamos ver nossa cidade, nosso estado começando a chegar ao Senhor. Não tenha uma ilusão de que tudo vai acontecer através do púlpito, através de um microfone. Entenda, nós equipamos a igreja, nós te ajudamos, te direcionamos a um lugar para que você faça a diferença onde você está, porque aí o Espírito Santo, ele vai entrar aonde você entrar. Faz sentido aqui, igreja? Atue em fé, permita que o Senhor faça aquilo que Ele precisa e vai fazer através da sua vida. Amém? Fica de pé no seu lugar.